Hoje a ciência é com a Gi e a gente tem o prazer aqui de estar na companhia da Iraci Coutinho, que é mentora, escritora e também especialista em desenvolvimento humano e é uma mulher com deficiência vítima da poliomielite. Obrigada, Iraci, é um prazer tê-la aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gi. É sempre bom, sempre importante a gente estar trazendo aí as informações e estar contribuindo com a sociedade. Sim. Para começar, Iraci, você poderia contar pra gente um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória de vida? Eu tive pólio com 9 anos de idade, né? Eu morava numa cidade do interior e na época a vacina não chegou lá. Então, aos 9 anos eu tive pólio. Sou de uma família eu costumo falar que nós éramos 9, depois nós nos tornamos 10 e hoje somos 8, né? Então eu sou de uma família grande, porém humilde, e os meus pais, então, quando eu tive pólio, a gente teve toda uma trajetória aí bem complicada, porque eles vieram para São Paulo buscar tratamento, buscar mais recursos, para que eu conseguisse ter uma qualidade de vida melhor. E aí veio toda a família. E hoje eu estou aqui com você. Sim. Gostaria de saber, além da deficiência, quais outras consequências a polio trouxe para você? A polio, ela é uma doença, né, que ela traz aí não só a deficiência física de um membro e tal, mas ela traz aí uma escoliose, se você não tem uma postura correta, não faz uma boa fisioterapia, então você consegue ter uma escoliose, que às vezes pode ser grave ou não. Tem algo que a polio traz que eu não tenho, graças a Deus, que é o trauma pós-polio. Então, o trauma pós-polio faz mais ou menos, acho que uns 10 anos, que ela está sendo investigada, né? Uhum. Então, hoje já sabe que alguns acometimentos que as pessoas com pólio que sobreviveram àquela época estão tendo por conta do trauma pós-pólio. Então eu conheço algumas pessoas, algumas colegas que têm esse trauma pós-pólio, que aí coloca a pessoa numa condição mais debilitante, digamos assim, e um pouco mais difícil da pessoa poder se desenvolver, né? Eu, por exemplo, eu uso bengalas canadenses. Normalmente, isso não é uma exclusividade, mas normalmente a pessoa que tem trauma pós-pólio, então ela vai para uma cadeira de rodas muito mais cedo do que uma pessoa que não tem o trauma pós-pólio. Então, o trauma pós-pólio ele costuma acontecer 15 anos, de 15 a 20 anos após a pessoa ter tido poliomielite. Eu já faz um bom tempo aí. Ainda bem que você conseguiu estar aí seguindo bem, né, apesar de tudo. Quando você acompanha as campanhas de vacinação e escuta as pessoas falando que não pretendem vacinar os seus filhos, sabendo da importância da vacinação para não contrair a polio, o que você sente, pensa a respeito desse assunto? É assim, eu costumo dizer que quando a gente é criança, o pai, a mãe ou o tutor, enfim, ele tem a obrigação de zelar por esta criança. Eu diria que a criança não tem livre-arbítrio, o adulto tem livre-arbítrio. Quando eu vejo o negacionismo da vacina, eu fico muito perplexa, né? Porque eu estou tirando da criança o direito de ser saudável, né? Porque a deficiência não deixa ninguém saudável, né? Eu estou tirando desta criança esse direito. E não só a vacina da polio e a campanha da polio, do Zé Gotinha que a gente vê, né? Mas todas as vacinas. Então, se você for analisar, o Covid foi a vacina que salvou. Então, a gente precisa ter a mente aberta e quando se trata de pai, de mãe, de responsável, entender que eu posso fazer escolhas sobre a minha vida, mas eu não posso tirar o direito da minha criança de ser protegida. Em resumo, é bizarro, é uma ignorância, eu entendo, do ser humano fazer isso.
Sim, é muito, extremamente horrível essa situação, né? Você trabalha ultimamente, nos últimos anos, né, muito com acessibilidade e também inclusão social. Você poderia falar conforme a sua experiência com a polio, o que influenciou em todo esse seu trabalho? Eu comecei a ter o seguinte pensamento: eu preciso cuidar do meu futuro agora. Sim. E o que é cuidar do meu futuro agora? É entender que se eu hoje não preciso sair na rua com uma cadeira de rodas e eu consigo sair na rua de bengalas, eu preciso entender que daqui a 10, 20, 30 anos, essa mesma calçada que eu passo hoje, ela precisa estar pronta para quando eu estiver numa cadeira. Então, é o ativismo preventivo, eu diria, né? E tendo esta visão, este pensamento, esse posicionamento, o que eu faço hoje? Eu fui me especializar em desenvolvimento humano, em acessibilidade e inclusão. Apesar de ser pessoa com deficiência, você precisa conhecer, saber termos técnicos, você precisa, para você dialogar com os profissionais, engenheiro, arquiteto, que está neste meio todo, né? Hoje, tudo que eu faço em termos de desenvolvimento humano, eu coloco o quê? Eu coloco a inclusão e a acessibilidade. Então, eu tenho a questão das palestras, desenvolvimento humano, mas eu estou levando o quê? Eu estou levando inclusão, eu estou levando acessibilidade. Então, se eu quero que você entenda sobre uma problemática da pessoa com deficiência, eu preciso desenvolver você. Sim. E muitas das vezes as pessoas, elas não sabem ou não têm o conhecimento de como fazer. Então fica difícil eu, enquanto pessoa com deficiência, exigir que você respeite algo que você desconhece. Então você precisa ter o quê? Você precisa ter um desenvolvimento. Então é aí onde eu trabalho desenvolvimento humano com foco na acessibilidade e na inclusão. Tanto empresas quanto prefeituras, escolas, isso é muito importante. E aí é onde entra também a questão da escritora, né? Eu escrevi agora um último livro, que foi A Princesa do Dandá, onde ele tem este intuito de orientar a criança sobre a pessoa com deficiência, orientar os professores, orientar aquele pai que vai ler para essa criança que o espaço precisa de uma rampa, que o espaço precisa de um piso tátil. Então, é um livro lúdico, mas ao mesmo tempo é um livro onde você leva conhecimento e quem está lendo também está se desenvolvendo. Sim, nossa, isso é muito importante, né? Extremamente importante. E aí, como você vê a importância da vacinação em doenças como a polio para as futuras gerações? Eu vejo o seguinte: as futuras gerações, por mais tecnologia que a gente tem, não existe nada que a gente possa usar para evitar uma doença se não for uma vacina. Então, eu entendo que a vacina, as pesquisas, todo esse desenvolvimento é algo que não pode parar. É algo que a gente precisa ainda, em pleno século XXI, conscientizar as pessoas, conscientizar as crianças, os jovens, da importância das vacinas, a importância dos institutos, das pesquisas, da imunologia, enfim, porque a gente não está livre. Né? Você viu como foi o Covid, e veio de uma hora para outra. O que todo mundo fez? Correu. Para quê? Para criar uma vacina. Então, se eu tive Covid 5 vezes já. Mas se eu não tivesse tomado as minhas doses de vacina, teria sido muito pior. Né? Então, é muito importante. A nossa geração precisa tomar vacina, precisa continuar tomando vacina. As futuras gerações têm que continuar tomando vacina, têm que desenvolver vacinas. É muito importante. Exatamente. Eu teria um recado que você gostaria de deixar aí para as próximas gerações, para quem vai assistir esse vídeo, de empatia sobre a vacina, sobre inclusão, para a gente poder estar passando adiante? Olha, o que eu queria deixar é que as pessoas, quando estivessem nos ambientes, observasse os ambientes e verificasse ali quantas pessoas com deficiência estão aqui.
né? E se perguntarem se as pessoas com deficiência não estão aqui, elas não estão por quê? Esse espaço é acessível? Esse espaço tem um sanitário acessível? Onde tem uma escada, tem uma rampa, tem uma área de circulação? Então, isso é muito importante, porque nós somos muitos nesse país, muitos. Sim. E somos pessoas que contribuímos com a sociedade. A gente tem o nosso trabalho, né? E muitas das vezes, a pessoa com deficiência só sai de casa para poder trabalhar. Isso não é legal, que a gente precisa sair de casa para trabalhar, para se divertir, para ir a um teatro, para ir ao cinema, para ir no restaurante, enfim, nós temos que ter uma vida comum, né? O direito de ir e vir. E às vezes eu chego em alguns lugares e só tem eu. Eu não vejo mais pessoas com deficiência, né? E muitas das vezes amigos meus vão nos lugares e não tem ninguém com deficiência. Então a gente precisa fazer essa pergunta: por que essas pessoas não estão aqui? Por que o idoso chega a uma certa idade e ele não está em certos espaços? O que está faltando? Falta acessibilidade, falta empatia, falta a inclusão. E aí a gente pode levar isso para empresas e tudo mais. Ou seja, observem os espaços onde vocês estão. Por que os outros não estão aqui? Por que as pessoas com deficiência não estão? Elas tinham que estar lá. Isso, muito obrigada, Vira. Sim. E é isso, gente. Obrigada, Gi.